Jeremias 18. Amém ou misericórdia? Vamos lá? Está escrito assim, 18 verso 1, tá? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou que um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vinda de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Diga comigo: uau! Palavra forte, né? Essa semana eu estava dizendo isso para alguém. Porque tem pessoas que a gente fala do amor de Deus, e chega alguns momentos que Deus fala: para, não fala mais nada. Aí você não fala nada. Aí chega um outro momento que Deus fala: vai lá e fala agora. E aí a gente chega e fala: olha, cara, eu estou te falando, eu não estou dizendo que você vai morrer amanhã. Mas eu acredito, por experiência própria, que quando Deus nos chama, é o limite. Eu acredito que é o limite, porque Ele conhece o amanhã, nós não. Nós planejamos o amanhã, mas nós não temos o conhecimento do amanhã. A única pessoa que conhece o amanhã é aquele que nos criou. Então existem livramentos que nós não temos nem consciência. Por exemplo, você está aqui hoje, talvez é um livramento, você quase não vim. Talvez não ter vindo poderia ter sido um problema sério. A gente não sabe. Isso é dramatizar? Não. Isso é temor de Deus. E Deus falou exatamente isso para Jeremias. Olha, eles estão completamente perdidos. Não sabem o que fazem. Eu cansei.
vai lá e dá esse recado e diz para eles que eu tenho coisas terríveis para fazer. Mas se eles se arrependerem, eu volto atrás e mudo os planos. Mas se não se arrependerem, viverão desgraçados ou sem a graça. Olha o que a Bíblia diz. As pessoas passarão por ele. É forte isso, né? Quando a gente traz isso a um pensamento lúdico. A Bíblia disse, as pessoas passarão por vocês e vão sacudir a cabeça. Gente, pensa que fim, que ruína que é alguém passar por nós a ponto de olhar e falar. Então Deus é muito específico quando Ele diz para nós o quanto Ele nos ama. Quem era esse profeta Jeremias? Para você entender, esse profeta, ele se sentia completamente desesperado por ser tão novo e ter sido convocado por Deus. Porque assim que Deus o chamou, existe algo muito interessante que eu digo para as pessoas, você vai passar por isso ou já passou por isso. Quando você se encontra com Deus de fato, eu não estou dizendo você ter um culto emocionado, porque quando você se encontra com Jesus, você não só se emociona, só chora, você é transformado. As pessoas encontram com você na rua e falam, aconteceu algo na vida dessa pessoa. Você muda, sem ninguém te falar nada. Porque a primeira reação que nós temos quando nós nos encontramos com o Senhor é de constrangimento. Todas as nossas fragilidades são afloradas. Você começa a perceber o quanto você é nada. Aquele sentimento de insignificância. Porque a glória de Deus, a majestade de Deus, mostra o quanto nós somos nada quando nós não estamos com Ele. Então, quando o Senhor se mostrou para Jeremias e o convocou, o primeiro sentimento dele foi de, meu Deus, eu tenho só 20 anos. E eu acredito que Jeremias já era um jovem notável. Já havia uma promessa. Deus não pegou ele completamente desprevenido, porque ele já tinha sido educado dentro dos princípios de Deus, mesmo tendo nascido num tempo de cativeiro. Então, pelo menos de ouvir falar, ele sabia quem era Deus. Vocês estão comigo? Mas quando ele se encontrou com Deus, ele foi cheio de temor, se encheu de medo, e ao ter a revelação de quem era Deus, reconheceu a sua inexperiência, maturidade e falta de conhecimento. A partir daí, diga comigo, a partir daí, Deus o convocou e o supriu em cada uma de suas necessidades. Parece uma bobagem, mas não é. Porque você pegar um menino de 20 anos, de 10, 11, 12, aos 20. Eu tenho um filho que está entrando na adolescência. Irmão, você não consegue provar para ele que eles estão errados. Eles acham que eles devem ser. Não é assim. Não é assim. Mas não é, cara. Não é ou não é? Eu estou errado ou não? Eles acham que eles sabem tudo. Eu lembro quando eu era adolescente, jovem, eu falava cada bobeira. Ah, se eu morrer hoje eu estou feliz, tá? Aproveitei a vida. 20 anos. Quem já falou isso quando era novo? Gente, você vê como é que a gente... Ei. Se eu morrer hoje, ó, já aproveitei. Então, quando essa capacidade de um jovem reconhecer a sua inexperiência, a sua imaturidade e a sua falta de conhecimento, só a presença de Deus, amigo. É só o Senhor que consegue fazer isso com ele sem dizer nada. E só a partir desse reconhecimento, dessa autoavaliação, que o Senhor começou a construir algo a partir da vida dele. Jeremias foi estabelecido como profeta no meio do caos, onde Israel estava cativo à Babilônia por mais de 70 anos. E nesse período, muitos falsos profetas e adivinhos estavam sendo levantados no meio do povo, trazendo confusão e levando o povo ao pecado, e assim se afastarem ainda mais de Deus, com visões e profecias inspiradas por Baal. Deixa eu te dizer algo. Todo tempo de calamidade traz consigo necessidade da voz profética. Diz comigo. Todo tempo de calamidade
traz consigo a necessidade de voz profética. Olha para mim. E é exatamente essa necessidade que leva o homem ao pecado. Vou te explicar. Vamos desenhar. Meu marido me deixou. O que acontece? Vou num culto lá no tal lugar que diz que o homem lá, você entra na porta e ele já aponta o dedo para você. Todo tempo de calamidade traz consigo a necessidade da voz profética. Pastor, olha, eu sou crente, mas eu estava passando tanto aperto que eu fui até na benzedeira perto da minha casa. Eu estou falando, eu ouço essas coisas. Todo tempo de calamidade traz consigo a necessidade da voz profética. E é nessa necessidade que o homem é conduzido ao pecado. Pois o homem, movido pela necessidade, tem suas convicções pautadas por aquilo que ele vê. E em todo momento na palavra de Deus, dentro das Sagradas Escrituras, Deus nos incita a nos movermos pela fé. Então a calamidade, ela é algo dessa terra. Você está comigo? No céu não tem calamidade. Então toda calamidade, todo desespero, toda ausência, toda necessidade, ela é um problema da terra. E quando nós somos movidos por esse problema, nós buscamos soluções da terra. Então, irmão, uma vez eu ouvi isso é a maior verdade. Um desesperado não escolhe porta. Não escolhe. Se você tiver com uma dor de barriga e alguém falar para você assim, eu vou fazer uma cabaninha, eu vou abrir a porta do carro, você faz ali. Você não pergunta nem aonde está. Pode ser na Dutra. No outro dia, você passa com a pessoa e fala assim, olha ali, onde você foi? É mentira. Ali. Estou falando. Irmão, você está na praia, tem um botequim ali que tem banheiro, mas não tem luz, não tem problema não, eu agacho. Irmão, no outro dia alguém te levar lá e acender a luz e falar, olha aqui onde você usou. Nunca mais, eu estava descalço, não acredito. Irmão, desesperado não escolhe porta. É mentira ou é verdade? Não escolhe. Ainda tira a onda. Gente, eu estava apertado. Acha que está arrasando ainda, né? Eu estava apertado, você não sabe onde que eu fui. A menina fez 3 amigas minhas tamparam. A feiura. Né? Lembra quando você bebia uma cerveja? Feiura, hein, mano? Toma vergonha, pelo amor de Deus. A Priscila é assim, a gente para de carro, às vezes, no nada, assim, tem uns irmãos, uns homens parados, a Priscila, gente, um homem para parar, de um carro, para fazer xixi ali, ele devia estar quase fazendo na calça. Mas o desesperado não escolhe porta. Escolhe. E isso cabe a todo nível de calamidade. Porque quando você está apertado, é uma calamidade. Você já ficou apertado dentro de ônibus de viagem? Irmão, arrepia. Tem hora que vem uns arrepios, você fala, agora vai. Né? E aí o motorista que está chegando na cidade, o motorista entra na cidade anterior. 15 minutos, você fala, não. Tem que ter banheiro nesse lugar. Eu gosto de desenhar para você entender. Porque a gente funciona assim na vida também. Funciona. Preciso casar. Desesperado não escolhe porta. Presta atenção. Quando nós abrimos nossa vida para a comunhão com o Espírito de Deus, mesmo em meio ao caos, Deus nos revela que até no nosso caos, Ele tem um propósito de redenção. Haviam 70 anos, Jeremias nem conheceu o lugar da promessa. Ele nasceu no cativeiro. Deus usou um menino que nasceu ali para usá-lo, para restaurar a fé, a esperança e a expectativa de um futuro próximo. Porque o primeiro sentimento da calamidade, desesperança. Eu não estou falando de problema, não, estou falando de calamidade. É quando você chega para a pessoa diz, não tem jeito. Eu desisti. Ah, eu não quero mais. Eu cansei. Uma dessas palavras já saiu da tua boca em alguma área? Quantos já falaram além de mim? Mas assim, levanta a mão. Agora olha para o lado para você ver que você não é o único. A gente tem esse sentimento, né? Irmão, quem não levantou a mão, não levantou só porque não tem coragem.
Porque todo mundo já falou isso em alguma área da vida. Todo mundo. Existe alguma área da tua vida que não era para você desistir e por causa do sentimento de desesperança, o caos estabeleceu e você falou, não dá. Sim ou não? É evidente que o que nos leva ao exílio ou ao cativeiro são as nossas escolhas diárias e as práticas que confrontam as verdades e vontades de Deus para a nossa vida. Sim ou não? Porém, ainda assim, mesmo lá no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Levantou uma voz profética, que era Jeremias, e revelou ao seu povo, mesmo estando no cativeiro, qual seria a vontade de Deus para aquele momento e para aquele tempo. Deixa eu dizer algo para você. Eu coloquei como tema dessa palavra moldado por Deus. Diga comigo, moldado por Deus. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui é a capacidade que nós temos em Deus de restaurarmos, de trabalharmos a nossa inteligência emocional. Porque eu acho que a capacidade de autoavaliação é alguém maduro o suficiente para reconhecer que não é perfeito. E isso é uma das grandes dificuldades da humanidade. Quem é casado ou já foi casado aqui? É o melhor lugar para você perceber isso. É um conflito onde um quer mostrar para o outro que nunca erra, né? O copo entornou, o último a beber água foi fulano. E chega e fala, gente, entornou. Fui eu não. Eu nem te perguntei ainda. Aí quando acontece lá em casa eu falo, foi o... Tem demônio, vamos orar. Porque eu estava no banheiro. Mas eu nem vi na cozinha, não estou falando que foi você, não, foi demônio. Vamos orar. Porque casamento é assim. A gente parece que vive numa queda de braço. A gente tem a necessidade de não estar errado. E você pega um casal de 20 anos de idade e pega um casal de 60, igual. A capacidade de autoconhecimento limita o seu crescimento em Deus ou em qualquer outra área. O que nos impede de prosseguir é a capacidade de autoavaliação. Nós sabemos todas as virtudes na ponta da língua, mas os defeitos a gente tem que perguntar para o outro, porque se for perguntar para você, você não sabe. Não é assim? Quer saber o defeito? Pergunta para quem mora com ele. Por que para quem mora? Porque como é que ele vai falar? E essa capacidade de Jeremias de reconhecer a infantilidade dele era tudo que Deus precisava para, a partir dali, construir uma nova história. Porque se ele não entendesse isso, ele não servia para ser o profeta daquele tempo. Porque ele seria movido pela sua vaidade. E a inteligência emocional não faz você ser desprovido de vaidade, mas faz com que você não seja conduzido por ela. Um profeta, ele não pode ter a vaidade e os valores dele acima da vontade de Deus. Porque ele não vai fazer o que Deus... Porque profeta, irmão, o povo acha que profeta é só para dizer só a parte boa. Aqui ele estava declarando morte. Você está comigo? E você não pode maquiar. Deus falou assim, resolve assim. Nossa, mas que grosseria. Então discute com quem mandou eu falar. Eu estou só trazendo o recado. Quantos estão comigo, digam amém. Nós entendemos que mesmo tendo nascido em um tempo difícil, Jeremias foi educado nos valores e princípios de Deus. E isso o fez conhecer a Deus, gerar intimidade com o seu espírito. A intimidade de Jeremias com o Senhor era tão grande que qualquer lugar e situação eram propícios para que Deus falasse com ele. Isso é interessante porque quando você vive com Deus, claro que se você é um homem de Deus, você não vai se expor ao pecado. Então, tudo que você assiste, todos os ambientes que você frequenta, não são ambientes que denigrem a vida de Deus em você e nem
você como alguém chamado por Deus. Então, você já percebeu que às vezes você está... Quem já teve essa experiência? Você está assistindo um desenho com seu filho e Deus começa a falar sobre o desenho. Dá vontade de você pregar até o desenho. Porque são situações tão adversas que não tem nada a ver. E aí você começa a ouvir Deus numa situação e as pessoas acreditam que para você ouvir Deus você tem que fechar o quarto, colocar uma música. É quase um mantra. Né? Não! Porque se você é cheio do Espírito Santo, você só precisa estar vivo para Deus falar com você. Depende do lugar. E Deus levou Jeremias em um lugar completamente inusitado. A uma olaria. E falou, olha aí. E naquele ato que para todo mundo era algo completamente comum, Deus trouxe todo o contexto de uma nação que estava longe dele. Trouxe uma revelação que mudaria a história de um povo. Em um lugar que não tinha nada de espiritual. Mas o Senhor estava com ele. E isso era o suficiente. No texto, no verso 6, Deus nos compara a um vaso de barro na mão do oleiro. Diga comigo assim, eu sou um vaso na mão do oleiro que é Deus. Amém? Nós somos moldados pelas mãos do Senhor até atingirmos a estatura de um varão perfeito. Deus quer tirar de nós as marcas deixadas por mãos erradas e colocar em nós a sua marca, que é o caráter de Cristo. As marcas antigas, olha para mim, são reparadas ou arrumadas, porém não devem ser esquecidas, para que nunca nós venhamos a esquecer de onde Deus nos resgatou e reconhecer o tamanho do milagre. Eu lembro que uma das grandes experiências que eu tive no início da minha conversão, eu falo isso no processo Raízes, foi em um retiro espiritual que eu fui e foi muito forte. E aí Deus me mostrou eu exatamente assim. Todo lugar que eu ia, eu sentia um mau cheiro. E todo lugar que eu ia, eu ficava reclamando. Nossa, não gosto de fulano, não gosto daqui, não gosto daquele lugar. Era como se todo lugar que eu ia tivesse fedendo. Muito mau cheiro, com um mau cheiro muito forte. E eu ia em outro ambiente, aquele cheiro podre, fedido. E eu ia em outro ambiente, aquele outro cheiro podre. Em algum momento alguém pegou minha mão no escuro e começou a me levar para um lugar. E nesse lugar tinha um interruptor de luz. Quando eu acendi a luz, eu estava com uma roupa podre, com fezes. E eu falei, meu Deus, sou eu que estou fedendo. E em outro momento, eu me vi na frente de um espelho. Sabe quando tem um espelho e um espelho? Eu estava nesse lugar com um espelho e outro espelho, e atrás de mim tinha uma ferida com bicho. Eu falei, quem lembra do que eu falei isso já? E aí eu vi que o problema nunca foi os lugares que eu frequentei. O mau cheiro saía de mim. E eu tratava as pessoas por um problema que era meu. Você entende? Então, pastor, foi bom? Não. Foi bom, não. Todo mundo levantou, fiquei jogado no chão por muito mais tempo lá, chorando até. Porque é muito doloroso nós encararmos a verdade de quem nós somos. Tanto é que quando Deus usa o pastor para falar o que a tua mãe, ou o teu marido, ou a tua esposa fala a vida toda, você não volta na igreja. Porque você fala, esse pastor é invasivo. Não, é porque ele cutucou a ferida. Sabe aquela coisa que você já sabe que você é? Você ouve tua mãe falando, você é preguiçoso, você é não sei o quê, ou você é adúltero, ou você é sensual, ou você... Aí o pastor chega aqui no dia do aconselhamento, o pastor fala, então, mas você é muito sensual. Podia ter falado qualquer coisa. Porque não é bom nós nos encontrarmos com as nossas debilidades. Mas o Senhor sabe que quando nós nos encontramos, encaramos e vencemos, aí nós estamos prontos para cumprir o propósito. Porque aí você não será conduzido por elas mais. Você está comigo ou não? Abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4.
2 Coríntios capítulo 4, no verso 4, diz assim, olha que coisa forte. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você pode aplaudir Jesus? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E não tem figura melhor para falar disso do que o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo nunca escondeu de ninguém as fraquezas dele. Ele sempre disse, eu sou homem como vocês, sujeito às paixões. Ele fala isso o tempo todo. E a cada vez que ele reconhecia as fragilidades, Deus o supria com um potencial a mais de poder. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então aquele que se mostra sempre forte, ele nunca vai conhecer o poder de Deus. Nunca. Aquela pessoa que você pergunta, tô bem. A gente não quer que você esteja mal, mas ninguém fica bem a vida toda, gente. Num mundo doido desse. Eu estava pensando, depois que fui lendo isso, eu fiquei pensando nos adolescentes, nos jovens. Por que a gente está tendo esses... A gente hoje precisa vigiar, você que é pai e que é mãe. Vigie e trabalha as emoções do teu filho. É porque ele é melancólico. Melancólico não é doido. Umas crianças... que parece que tá, sabe, umas carências, que a pessoa, todo mundo é pai, todo mundo é mãe, todo mundo, toma vergonha, você tem um pai e uma mãe, para com essa bobeira, uma carência, uma choração, um desequilíbrio. Hoje é muito triste porque nós estamos expondo os nossos filhos sem a gente querer, porque antigamente as crianças, todo mundo trabalha desde novo, mas a gente trabalhava desde criança quando era pequeno, mas a gente conseguia ser criança. A gente brincava na rua, corria, andava para um lado. As crianças hoje não sabem nem o que é arrancar tampão do dedo. Não existe. Falar isso, eles falam que tampão do dedo. Porque não existe. Todo mundo joga bola no campinho, gramado sintético. Você entende? Hoje... o Davi perguntou o que é tampão do dedo. Na idade dele, já tinha costurado 3 vezes. E olha que eu nunca joguei bola na rua. Eu não sei jogar bola. Mas eu corria, pique-bandeira, polícia, ladrão. Hoje, as crianças são privadas de serem crianças. E aí as emoções... Eu não sou psicólogo. Depois você pergunta para a Raquel, para a Vitória, cadê ele, gente? O Luquinha, os psicólogos aí. Eles vão saber falar disso com mais profundidade. Mas, hoje, eu percebo que nós estamos expondo áreas das emoções das crianças que eles ainda não estão amadurecidos para lidar. Não tem a ver com trabalho. Quando a gente, eu ficava lá naquela época, lembra de casa de taco? Eu falei esse dia para a Priscila, irmão, eu lixava o taco da casa todo. Minha avó lixa com palha de aço. Mas depois eu tinha tempo para brincar, para correr na rua, para fazer coisa de criança. Hoje não. Eles não fazem esse trabalho, porque hoje as casas não tem mais taco. Só que eles são expostos a outros níveis de emoção, de sentimento. Eles estão preocupados com a autoimagem. Eles estão preocupados com o que as pessoas pensam deles. Eles estão expostos nas redes sociais, pensando se estão recebendo coisas que os adultos não sabem lidar. Penso que uma criança de 12, 13, 14, 15, até 20 anos, um adolescente jovem. Então isso está causando uma distorção de valores. Está deixando eles completamente fragilizados. Umas crianças...
uma hora eles estão lá em cima, aí você passa por ele, pastor, me abraça, no outro dia você passa. Você fala, gente, que menino esquisito. Tudo bem que essa variação de comportamento faz parte. Eles ainda estão sendo formados, né? Mas vigiem teus filhos. Vigie. Quando começar a dizer, calma, para de bobeira. Vai levantar dessa cama aí. Você não me entende? Entendo. Vai caçar um serviço, vai arrumar a cozinha. A gente tem que dar... Você entende? Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Hoje, eu trabalho um monte de adulto assim, gente, que não foram confrontados e levaram isso para a vida adulta. Irmão, não tem marido que aguenta. Não tem esposa que aguenta. Não tem. E aí trata casamento igual trata tudo. Ai, acabou. Ai, graças a Deus, estou melhor agora. Satanás, não tem nada melhor agora. Por que você casou? Então o troço perdeu o controle. As pessoas não sabem, não têm o autoconhecimento. A inteligência emocional não existe. Uma choradeira. Tudo chora, gente. Ah, mas as mulheres choram. Mas calma. Nem tanto. Sabe? Eu estou falando. Eu já estou ensinando isso para a Mel desde agora. Porque a Mel descobriu o quanto o choro é legal. Porque faz parte da infância. É a maneira de reivindicação. Criança não tem argumento. Então o que eles fazem? Chora. Você não vai querer uma criança discutindo, eu quero a minha Barbie, sabe por quê? Porque não, ela chora. Mas quando ela descobre que o choro tem poder, ela começa a chorar para tudo. A Priscila é a parte mais mole. Então o que ela faz? Eu falo, não. Aí eu não sei se eu fico irritado com a Priscila ou com a Mel, porque a Priscila pergunta, se ela fizer 20 vezes, a Priscila pergunta 20 vezes. O que foi? Eu falo, não pergunta isso. Não foi nada. Ela só está chorando. Passa 10 segundos, irmão. A Mel faz. E ela faz assim, do nada. Ela está vendo televisão, ela faz. Olha para a mãe dela. Aí a Priscila. O que foi? Para não pecar. Aí eu falo, tem que ensinar para essa menina que o choro dela não ganha tudo. Porque vai crescer, que marido que aguenta? Que marido que aguenta? É porque eu quero, ele não quis me dar. E não vai te dar. Não é seu pai, não é seu marido. E tem o contrário, porque os meninos também fazem isso. Só para te falar que hoje, por causa de uns pais que não é pai, os meninos estão pior. Estão pior. Daí, esse monte de mulher solteira. E aí eu vejo os meninos bobão. Não, é porque as mulheres só querem homem de carro. Não, as mulheres querem homem. Se você for homem, já tá bom. Efésios 4:12 diz assim. Vamos lá. Sai da carne. Vamos embora. Efésios 4:12. Com o fim de preparar os sonhos para a obra do ministério, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que o apóstolo estava dizendo ali, irmão? A calamidade pode vir, mas a certeza de que o Senhor é Deus permanece. Então, nos dias de desespero, você não vai entrar em qualquer porta, você vai esperar a hora de ir no lugar certo. Segura a tua onda. Não justifica, não, porque eu estava tão desesperado. E quem é Deus para você? A Bíblia diz que a nossa leve
e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno. Agora é momentâneo, mas o que será produzido no vindouro durará para sempre. Qual circunstâncias que você é movido? Porque se você tiver o autoconhecimento de quem você é, a gente não tem que ficar toda vez falando a mesma coisa. Levanta, fulano. Isso é coisa que... Vou te dizer, a maioria desses comportamentos são comportamentos que você trouxe da infância, mal resolvidos, ou que não foram confrontados. E hoje Deus trouxe aqui, porque Ele quer te confrontar, porque Ele tem coisas para fazer em você que não fez por causa da sua infantilidade. E não adianta jogar a culpa nos outros. Porque quem define o ambiente ao nosso redor somos nós. Não é do teu marido. Se você estivesse no espírito, você não tinha casado com ele, nem ele com você. Agora já era. Não é do teu namorado. Porque se estiver no espírito, você ia mandar ele pastar hoje. Porque depois que casar vai dar ruim. Então a culpa nunca é dos outros, irmão. É sempre nossa. Sempre. E o dia que você entender isso, a partir desse momento, Deus começa a te usar. Porque você vai entender que você tem fragilidades. E o poder de Deus só é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quem não tem fragilidades, não precisa de Deus. Você está comigo? Diga comigo, a minha alma é como argila, fica marcada quando é tocada. É assim. As marcas deixadas em nossa alma podem ser bem profundas, mas podem ser superficiais ou até mesmo imperceptíveis. Mas presta atenção, todas causam algum tipo de efeito de forma direta em nossa maneira de conduzir e de ver a nossa vida. E é nesse ponto que pode morar o perigo. Porque todo toque na nossa alma gera em nós um efeito futuro. Todo. Eu digo para as pessoas, eu falo isso, que a coisa que eu luto a vida toda. Hoje eu já consigo lutar de uma forma melhor. Mas eu sou extremamente inseguro. Eu já tive reuniões, você viu tanto que eu... Idiota. Eu tive reuniões de pessoas assim que eu admirava muito, que eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E a hora que me deram a palavra, sabe o que eu falei? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vi todo mundo me olhando assim, tipo, o que esse cara está falando? E isso tem, assim, muito poucos anos. Se eu tô lá, era porque era para eu estar lá. Você entende isso? Então, se você não reconhece as fragilidades da tua alma, Deus não tem função em você, porque você é forte demais. Eu não estou dizendo para você viver debaixo de um espírito de autocomiseração. Que isso não é de Deus. O que é o espírito de autocomiseração? É aquela pessoa que você fala, nossa, os velhos vão rir agora, quer ver? Quem lembra de um desenho assim? Ó vida, ó céu. Ó velho que tá rindo. Ó azar. Segura o riso não, Maiara. Ó, velho. Você lembra, Andresa? Não, né? Tá rindo perdidinha. Eu tô vendo. Ela riu assim, tipo, o que ele tá falando? Era um desenho que tinha que o cara só reclamava da vida. Não é isso. Não é isso. Reconhecer tuas debilidades não é ficar chorando pros outros pedindo esmola. Porque quando nós reconhecemos as nossas debilidades, a gente chora com quem pode resolver. E quem resolve o problema de alma é Deus. Não é teu amigo, não é o líder do GPS, não é... Isso aí faz você virar um chato. Ninguém te aguenta. Parece que você quer que a pessoa fique te dando dinheiro, pagando coisas para você. Já viu gente que fica assim? Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não tenho... Irmão, chora com o Senhor. Não é isso. Eu estou dizendo reconhecer as debilidades é quando o problema vier, antes de você se manifestar, você fala, puxa vida, se eu tivesse escolhido melhores pessoas com quem eu ando, se eu tivesse escolhido melhor os lugares que eu frequento, se eu tivesse escolhido melhores pessoas, os grupos da igreja para frequentar, eu não estava passando por isso. Então a culpa não é deles, é minha. Aí depois disso você procura alguém. Pastor, estou precisando de ajuda.
deu BO, tem um problema aí e tal. Porque as pessoas têm a capacidade. Irmão, a gente ouve cada coisa, né? Ai, eu e meu namorado caímos, mas ó, só Jesus, meu namorado, só Satanás. Eu falo, mas ele fez sozinho? Ele te amarrou, te amordaçou, te deu uma droga, te dopou. As pessoas não têm a capacidade de reconhecer os defeitos. Parece que você está lidando com criança de 5 anos. Como que Deus vai usar alguém assim? E às vezes você vê essa mesma pessoa profetizando para os outros. Por isso que quando eu falo para orar, eu só levo, chama a minha equipe. Quando eu vejo o outro, eu falo, pode parar. Está orando o quê? Você está precisando de oração? Porque está cheio de gente. Como que Deus está usando alguém assim? Foi claro com Jeremias. A partir daquilo que Deus começou a fazer algo. E foi assim na vida de muitos outros homens. Você está comigo ou não? Presta atenção como a partir nesse ponto é que mora o perigo. Moisés, aos olhos naturais, foi alguém abandonado pelos pais, largado pela mãe em um leito de rio, criado por pais adotivos e depois se viu em crise, quando estava jovem, se viu em crise de identidade por tantas marcas na alma. Vocês sabem da história de Moisés. Então a gente acredita que às vezes algo que aconteceu na tua infância, algo que aconteceu na tua vida intrauterina, tudo te marca. O feto está lá, mas tem alma, irmão. Tem vida. Um desejo de aborto, um sentimento de, meu Deus, por quê? Por isso que depois você tem que orar, falar, Senhor, quebre toda a palavra que eu liberei. Eu sei que eu estava num momento difícil, eu não devia ter engravidado. Eu desejei, tentei. Eu amo, pastor, eu amo hoje, mas uma palavra foi liberada. Em algum momento, Moisés se viu debaixo de todo aquele conflito existencial. Matou um soldado egípcio, ele era príncipe. Príncipe, podia fazer o que quisesse. Mas ele estava em tanta crise que ele fugiu para o deserto. Abriu mão do ouro, jogou tudo e foi embora. E lá no deserto, Deus começou a forjar nele o caráter que ele queria. Porque ele entendeu valores, princípios, necessidade. Você entendeu? Pastor, e as feridas? É a última coisa. Porque às vezes você já frequenta a igreja, você já sabe de tudo. Uma hora que Deus toca na ferida, aí o negócio começa a ficar bom. É aí que começa o mistério. Moisés já tinha vivido todo esse tempo, já tinha formado família, já tinha todo um contexto de história. E aí Deus o chamou para o encontro tete a tete. Levou ele para o lugar da manifestação, para a sarça ardente. E Deus falou, tira a sandália do teu pé, porque aqui é santo. E começou a falar com ele. E lá, nesse lugar, Moisés começou a expor toda a marca que a alma dele tinha. Ele falou, mas você me chamou? Como que o Senhor me chamou? Eu sou pesado de língua. Lembra que teve uma vez que ele teve que levar Arão? Tanto que a Bíblia diz que Deus se irou. Tá bom, leva Arão. Irmão, qualquer outra pessoa tinha desistido da gente, irmão. Qualquer um tinha desistido. De tanto que Moisés colocou empecilho. Mas sabe, Deus via tudo diferente de nós. Cada vez que Moisés liberava uma palavra e mostrava a fragilidade, Deus não via ele como fraco. Deus estava vendo ele como forte, porque agora ele reconhece. Ah, mas eu sou pesado. Agora você reconhece, estou gostando, fala mais. Mas como que eu vou falar com o faraó? Quem sou eu? Diga que você está com o eu sou. Vai. E foi falando. Passou muitas vezes, Moisés já tinha ido. E aí Deus falou, volta lá agora. Agora eu vou te liberar um outro nível de poder. Mas você. Mas como? Bota a mão no peito. Está com lepra, põe de novo. Joga o cajado no chão, virou cobra. Então, Deus foi curando Moisés. Foi trabalhando Moisés. Deus foi fazendo coisas poderosas na vida de Moisés. Levou para o deserto. Tinha acabado? Não, tinha acabado não. E havia a prova como é que chama? A prova final. Jogou o mar vermelho. E agora, Moisés? Depois que tudo que eu te ensinei. E agora? Você entende o agir de Deus? Mas se você não se abrir,
se você não reconhecer, se você não tiver a humildade para respeitar o tempo, o agir, você só vai conhecer Deus de ouvir falar. Nunca vai experimentar da manifestação. Vai passar 20 anos na igreja e não vai saber quem é Deus de verdade. Você está comigo? Colocar Moisés de frente com suas fraquezas, seus medos, seus traumas, nunca foi castigo de Deus, mas sim a única maneira de curá-lo. Está pronto para isso? Porque não é fácil não, irmão. Não é fácil. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Está escrito assim no verso 10. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Irmão, e sabe qual que é a coisa mais interessante? Deus usa as pessoas que os outros menos esperam. Você provavelmente é o menos provável. Estou falando. E fica todo mundo esperando o dia que você vai cair. Não vai aguentar, não. Primeiro apertão que o pastor dá nele, o povo fica esperando. Quando eu fui para a igreja, o povo achava que era mulher. Tá pegando quem? Eu falei: ninguém, pai. Estou 1 ano sem pegar ninguém. Duvido. Tá olhando alguém lá? Eu sei. Passou 6 meses. Tá pegando quem? Ninguém. Eles ficam na expectativa do seu vacilo. Mas quando nós conhecemos a Deus, não existe caos que tire você do lugar do centro da vontade de Deus. Porque a tua esperança está nele. As coisas podem estar difíceis, mas você continue focado naquilo que foi chamado para fazer. Você está comigo? Amém? Quero ler mais um texto. Êxodo capítulo 4, no verso 1. Êxodo 4, no verso 1. Diz assim: então respondeu Moisés e disse... Isso foi um outro momento. Olha como Deus foi tratando Moisés e permitindo que ele fizesse sempre uma autoanálise de quem ele era. Porque dizer que ele era fraco não quer dizer que ele era, mas mostrava que ele não tinha confiança em quem ele foi chamado para ser. A insegurança não te faz ver, é aquela sensação de Deus nunca vai poder me usar porque eu não consigo. Então, a falta de paternidade, que é um dos maiores problemas dessa geração, nós hoje vivemos numa geração de inseguros. Homens inseguros, com medo de ser homem. Os homens não conseguem ser homem. Então, ou são frouxos demais, ou agressivos demais. E aí você fala assim: cara, seja homem. Na cabeça dele, significa chegar em casa e falar assim: sacerdote sou eu, minha filha. A Bíblia falou que eu sou o cabeça. Você entende? Porque o cara não sabe o que é ser a medida. Não sabe o que é ser sacerdote. Você não precisa provar.
O seu sacerdócio está firmado em Deus. Só se pareça com Jesus. Pronto. Mas como eu vou me parecer com alguém que eu não conheço? Eu não tenho relacionamento? O que é me parecer com Jesus? Exatamente a pergunta, porque você não sabe quem ele é. Porque quando você convive, é só imitar. É fácil. Porque imitar alguém que eu falo para você é dar um tiro no escuro. Se parecer com alguém que eu conheço, me comunico com você, é pisar em ovos. Agora, quando você tem a tua intimidade, tem o seu relacionamento, é esse comportamento. E na hora de escolher o marido, as mulheres não sabem escolher alguém que se parece com Jesus, porque elas não conhecem. Escolhe o bonitinho. Olha o... Tem aquele monte. Porque eu não conheço Jesus, como que eu vou escolher alguém que se parece com Jesus? Entende o problema? E aí depois que casa, não tá dando certo, agora vai orar. Casou. Mandei você casar. Agora ora. Êxodo 4, no verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. A tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais e Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão em seu seio. Tornou a meter a sua mão em seu seio, depois que tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca. E as águas tomarás do rio tornar-se-ão em sangue, e a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teus servos, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez o homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Pelo amor de Deus. Irmão, às vezes, nós como os pastores nos vemos assim. Deus faz milagre, 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 milagre. E quando Deus pergunta: quem sou eu? A pessoa fala: não sei. Deus acabou de realizar coisas extraordinárias. E quando ele falou para Moisés: vai, Moisés falou: mas eu não sei falar. Você entende? Mas Deus estava vendo aquilo tudo com outros olhos, não como fraqueza. Agora você está ficando bom. Agora você está chegando no lugar onde eu quero. Você reconhece quem é você. E é nessa debilidade que o meu poder será aperfeiçoado. Porque as pessoas que te conhecem sabem que você não teria coragem de ir.
mas em meu nome você vai. As pessoas que te conhecem sabem que você não estaria num culto domingo. Em meu nome. Minha vida. É assim que Deus faz. É nesse lugar que você precisa permanecer. Nesse lugar de onde você se esvazia, Deus te enche de algo novo. Como o apóstolo Paulo disse, o vaso é de barro, mas a excelência do poder, aquilo que está dentro de mim é poderoso. Eu sou frágil, mas eu carrego algo com muito valor. Pode me quebrar, não tem problema não, mas você vai ver que o que tem dentro é precioso demais. É esse lugar que eu habito, é esse Deus que eu sirvo, é essa verdade que eu vivo. Eu sou frágil mesmo, mas sirvo um Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele só precisa da minha fragilidade. Você está comigo? Homem pode chorar, amigo, mas você precisa ser homem. Homem pode ter fraquezas. Homem pode dizer, eu não consigo, eu não sei. Só precisa ser homem. Dizer eu não sei não é vergonha. Vergonha é você fazer o que você não sabe. É melhor que não faça e diga, eu não sei. Você está comigo ou não? Esse mesmo processo de cura da alma também aconteceu sobre a vida de muitos homens de Deus e em diferentes etapas de suas vidas e com diferentes histórias. Porque a gente acredita que isso acontece só com jovem. Não. Deus nos pega também como pastores com tanta história. Existem muitas áreas que precisam ainda ser confrontadas. E a gente precisa reconhecer. Eu vou te falar uma das grandes coisas que a gente vê é na igreja hoje. A coisa mais difícil da gente ver a igreja é líder vindo se prostrar no altar. Você já viu? Às vezes o pastor dá uma palavra, os líderes não. Acho que eles têm que ficar em pé para orar pelos outros. Às vezes são os mais berebentos. Estou falando. Já passei por muita igreja. Às vezes são os mais problemáticos. O povo está... e eles estão... Não está de fazer assim na cabeça, ó. Você não tem que ajoelhar, não. Você tem que deitar. Porque existe essa necessidade. Irmão, quanto maior o seu chamado, mais ajoelhado você tem que andar. É bom que as pessoas vejam você que ora por elas prostrado mesmo. Porque elas vão falar, não, essa pessoa que ora por mim, ele vive no pó. Porque forte em nós é o que nós carregamos, nós não somos nada. Olha Gideão, em Juízes capítulo 6, quando Deus o chamou, ele disse, ai de mim, Senhor, como que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre que vai nascer, e eu o menor da casa de meu pai. Ele estava falando mentira? Ele foi exagerado? Talvez não, talvez era mesmo. Mas às vezes ele nunca admitiu isso. Estou dando exemplo. Às vezes era um cara extremamente vaidoso, mas quando chegou diante da presença de Deus, tudo se manifesta. Ou às vezes era o contrário. Às vezes ele nem era, mas ele via coisas por causa de suas feridas, via problema onde não existia. Vai saber. Olha Isaías. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Elias também, no meio do chamado, já tinha acabado de destronar os 400 profetas de Baal. Olha bem, 1 Reis, capítulo 19. Verso 4. E ele se foi ao deserto
caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmão, o processo de libertação e cura não é só para novo convertido, não. Não é só para a igreja, não. É para a liderança também. Se nós não nos expomos a isso o tempo inteiro, em algum momento, a fonte de vida cessa. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Você quer coisa mais frágil do que um vaso de barro? O que Deus quer é que nós entendamos isso. Somos seres emocionais. Temos nossas emoções como base importante para gerarmos relacionamentos saudáveis. E alguém com suas emoções abaladas ou desestruturadas terá muita dificuldade de ouvir Deus com clareza e realizar sua vontade. Alguém emocionalmente instável não consegue se relacionar nem com quem vê. Não, eu ando sozinho porque eu sou tímido. É isso aí. Só timidez não é o suficiente para afastar os outros de você, não. Seja humilde. Reconheça que tem coisa para ser botada para fora. Você tem medo das pessoas. Não, pastor, porque eu tenho dificuldade de confiar. É inseguro. Não são as pessoas que são ruins, é você que é inseguro. Reconhece, amigo. Você está sufocando tua esposa gosta de trocar ideia, ela quer ser a última a sair da igreja, e você é um enjoado, problemático, que não se cura. Sufoca todo mundo. Suga a energia vital das pessoas. É porque eu sou tímido. Não, você não é tímido, você é insuportável. Isso é sério. Nem você está se aguentando. Fala, Deus, faz algo na minha vida. Reconhece as debilidades. Deus quer te usar, cara. Muito. Mas você não precisa dele, né? Você não precisa de Deus. Está pronto. Para que eu não sei, mas está pronto. Inteligência emocional, diga comigo, inteligência emocional. Em outras palavras, a gente pode dizer que é a capacidade de alguém gerenciar fracasso e superá-los. Ou seja, resiliência. A gente vive numa sociedade hoje. Hoje, a vida está muito mais difícil de lidar do que antes. Porque hoje a gente não tem o direito de errar, né? As pessoas hoje cobram da gente como se você não pudesse errar. Se sai uma palavra boba aqui, pum, vira meme. Se alguém pega você falando de uma maneira indevida com alguém, hoje nós não podemos errar. Então isso já cria um estresse. Eu falo, quer pregar hoje? Ai, pastor, porque essa sensação de vulnerabilidade gera um estresse. Você não pode errar hoje. Você não pode dar um furo. Existe uma pressão para que tudo seja feito rápido e com precisão. E a gente não é assim. Preciso é Deus. A gente erra. E as pessoas falam isso. Pastor, o fulano tá brigando com a esposa lá. Você vai deixar no ministério? Eu não vou deixar nem você. Brigar, que nem eu posso, porque todo mundo briga, irmão. Agora, tá no pecado? Aí é outra coisa. Adulterou? Aí não dá. Tá na pornografia? Não dá. Tá na prostituição? Não, aí você sabe. Agora, gente, as pessoas não podem errar. A Bíblia diz que só existe um justo juiz. E hoje a gente se acha juiz dos outros, menos de nós mesmos. A gente está pronto. Eu estou falando de um monte de coisa aqui. Você já olhou para o lado, já cutucou, mas você não se autoavaliou. Você viu tudo de quem está do seu lado. Seu mesmo, você não viu nada até agora. Porque a gente é assim. A gente está pronto. O outro não. E Deus prefere o outro.
Porque é na fraqueza dele que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado. Você está comigo? Inteligência emocional também pode ser a capacidade de influenciar e persuadir os demais para construir um objetivo comum que traga benefícios e alcance um grupo e não uma única pessoa. Porque qual é o contrário disso? Eu. Inteligência emocional também está ligada à capacidade de autoconhecimento real, gerando assim um autocontrole, podemos chamar de domínio próprio. Falta, né? Ou se falta. Eu sou bonzinho até que. Se eu me... Como é que o povo fala? Então eu me controlo, porque assim, se eu me espalhar, ninguém me junta. Eu falo, isso aí é pombagira. Para com esse rolo. É crente. Não pode. Porque todos nós temos isso, irmão. Todos nós. Fala, quem não tem, irmão? Quem aqui tem sangue de barata? Ninguém. Então chega um limite que você tem que sair. Tá bom. Tá. E vai embora. Nós temos emoções. Não subjuga as tuas fragilidades. Não se acha, se você percebeu que não vai segurar a onda, aleluia, amém. Onde você está indo, não interessa. Deixa eu ir. Melhor eu ir. A rindo não é dela. Não é? Quem tem sangue de barata? Mas nós precisamos buscar esse domínio. Porque é um vaso de barro. Mas a excelência que nós carregamos é o Senhor. E quando nós morremos para o mundo, a força da nossa carne é apagada junto. Então você pode até ter pensado, pastor, em outra hora eu tinha voado no cangote. Mas o que você fez? Não voei. Fiquei ali, ó. Não falei nada, porque se eu falasse dava ruim. Fiquei quietinho. Mas é assim. Isso é viver de glória em glória. Porque hoje quem domina é o Espírito em nós. Nós somos vasos de barro. Existe fragilidade em nós o tempo inteiro. Nós não somos perfeitos. Mas o que habita em mim e você é. Então a gente não pode ter vergonha de falar, pastor, aquele dia eu vou te falar. A vontade era voar, mas dá tanto. E o que você fez? Não fiz nada. Eu estou até me estranhando. Quem já passou por algum momento desse? Já passei vários. Olha, eu não sei o que fez eu ficar assim, quietinho. Espírito Santo. E a Priscila pensando, agora o Frank, é agora que o Frank vai, agora. Ó, fiquei quietinho, quebrei a cara dela, ó. Quase que eu tive um troço também, cheguei em casa tremendo, fiquei tremendo uns meses, falava do troço, ó. Mas fiquei quieto. Porque eu sou um vaso de barro. Mas o que eu carrego é a glória de Deus. Eu decidi. Tenho fragilidades e reconheço. E quando nós reconhecemos, nós a colocamos debaixo dos nossos pés. Porque o problema é quando você não reconhece. E quando você não reconhece, ela te domina. Você está me entendendo? Quantos estão comigo? A inteligência emocional também está ligada à nossa capacidade de nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós. Nos proporciona equilíbrio e sensatez. Irmão, se tem uma coisa que eu e Priscila luta dentro da igreja, panela. Eu odeio panela. Odeio, aqueles grupinhos. É uma quentura. Porque tem tanta gente pra gente relacionar, e os grupinhos. Aí naquele grupinho ali sai rolo, no mesmo grupinho sai adultério, no mesmo grupinho parece alguém grávida. Gente, grupinho. Eu não estou dizendo que você é obrigado a levar pessoas. Igreja tem gente que tem fofoqueiro, tem. Eu não estou dizendo para você pegar esse povo e levar para dentro da tua casa. Então é isso. Claro que nós temos nossos amigos que frequentam a sua casa, que vivem com você. Não desfaça deles. São importantes para a tua saúde emocional. São importantes para o seu crescimento como ser humano. Amigo é um tesouro. Valorize teus amigos.
mas como igreja se disponha ao relacionamento. Pergunta para um, como é que você está? O teu amigo já vai na tua casa. Então quando você estiver aqui no templo, vai no cara que você não conhece. Ele não vai na tua casa. Senta 10 minutos, e aí, estou te vendo aqui hoje. Porque isso nos engrandece, nos amadurece. A capacidade de relacionar com alguém que não se parece com você, estica você como ser humano. Te acrescenta valores. Tira rótulos. Porque aquela pessoa, não, fulano só anda com ciclano. Quebra isso. Nós somos um corpo só. Você está comigo? Inteligência emocional é a capacidade de saber selecionar e filtrar emoções que são saudáveis de emoções perturbadoras. Irmão, nós estamos expostos a todas elas o tempo todo. Mas aquele que vive em Jesus tem a paz que excede a todo entendimento. Porque você ouve, até frequenta o mesmo ambiente. Não expõe a tua alma. Não é aquela que briga com o marido, vai falar da briga com o marido no salão de cabeleireiro. Você entende? Busca a resposta na fonte certa. Está comigo? A inteligência emocional está ligada ao poder de alguns em controlar seus hábitos nocivos e emoções intempestivas. O nome disso é temperança. Porque a gente que é mais sanguíneo, mais colérico, que fala mais, a gente está mais sujeito a falar bobagem, né? Os comunicadores. A gente que fala muito está mais sujeito a falar bobagem do que aquele que não fala e às vezes é muito mais podre que nós, só que não fala. É verdade. A gente fala demais, então toda hora fala uma bobeira, desagrada um, é grosso com o outro, é indelicado, porque fala muito. Mas o segredo é saber dosar as nossas emoções intempestivas. Inteligência emocional é a capacidade de equalizar a nossa inteligência racional e a emocional. Isso traz longanimidade. É o que eu estou dizendo hoje. Esse povo que vai muito para um lado só, porque a gente não pode largar o lado racional. O lado racional nos traz equilíbrio. Nós vivemos no espírito, mas nós não somos espírito. Sim ou não? Não é espírito. Nós somos corpo. A gente trabalha, a gente come, a gente viaja, a gente tem esposa, paga conta. Então a gente é carne. Vivemos no espírito. Nós não somos espírito ainda. Então nós precisamos ter um equilíbrio racional. Mas se a gente for só racional, a gente não conhece Deus, porque Deus é espírito. Você está comigo? E inteligência emocional está ligada à capacidade de controlar os nossos hábitos nocivos, que são influência de uma alma ou uma mentalidade com valores distorcidos. Isso nos fará pessoas melhores. Abra comigo em Gálatas capítulo 5, no verso 22. Estamos partindo para o final. Gálatas 5, 22. Só para justificar o que nós lemos aí em cima. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Deixa eu te dizer algo. Pastor, inteligência emocional está ligada ao fruto do Espírito. Você não terá uma vida com Deus se você não tiver uma inteligência emocional. Inteligência emocional é você ter a capacidade de conhecer a realidade de quem você é e saber que Deus pode transformar essa realidade. Você só precisa querer o poder e o efetuar de Deus. Você está comigo? Nunca existirá cura se nós não reconhecermos a doença. Quantas vezes já passou na vida da gente, na cabeça da gente, o desejo de desistir? Muitas, irmão. E não é desistir só de ministério, não. A gente pensa em desistir de muita coisa. De casamento, de emprego, de muitas coisas. Porque a hora que o caos estabelece, nós somos movidos por aquilo que nós estamos mais conectados. Se for a carne, é a destruição. Se for o espírito, é a esperança. A gente percebe o nível de fé,
de cada um quando o caos é estabelecido. Porque a pessoa declara: não vou aguentar. A pessoa que está no Espírito fala: olha, eu estou ruim, mas eu não largo. Você entende isso? Quantas vezes nos rotulamos certos, mesmo estando errados, mas o Senhor nos corrige com todo o seu amor. Quantas vezes caímos no mesmo erro e acreditamos que não existe jeito para o nosso problema. Deus está sempre pronto a nos receber novamente. Todo o seu cuidado. Em Lucas capítulo 1, no verso 37, eu ouço isso como pastor muitas vezes, principalmente hoje com questões da alma, porque as coisas que atingem nossa cabeça, elas nos dão essa capacidade, esse sentimento de impotência, né? Porque coisas físicas é só largar, mas quando é dentro da mente, a capacidade, a sensação de incapacidade é muito grande. E aí você fala: gente, eu não vou conseguir. Não é horrível lutar contra a mente? Mas em Lucas, capítulo 1, no verso 37, diz: para Deus nada é impossível. Você pode aplaudir Jesus por isso? O fato de Deus ter levado Jeremias até o ambiente de trabalho do oleiro tinha um propósito, era ensinar a ele que para toda a obra de Deus ser realizada e concluída em nossas vidas, existe um tempo, uma maneira, um objetivo específico que precisa ser respeitado e cumprido em toda precisão e excelência necessária. Não burle, não corte caminho, não pule etapas. Permita ser tratado por Deus, independente do lugar de onde você está. Se você já caminha 20 anos, se você se converteu agora, Deus tem um tempo para tudo. Então não tenha essa sensação de perda. Em Deus não existe perda. Tudo é ganho porque Ele já nos deu a vida eterna. Perda é quando nós estamos presos às vaidades da nossa alma, às nossas inseguranças, ao medo da gente ser apontado, questionado. Isso é perda. Deixa Deus fazer, irmão. Tenha medo não. Deus sabe o que Ele tem para você. Você está em processo de construção. O que tem para você não é qualquer coisa. É muito excelente. Então não lute contra os processos de Deus. Não faça isso. Os instrumentos utilizados pelo oleiro são, para nós terminarmos, uma argila específica. Não é qualquer barro. Sabia disso? Existe uma argila específica, ou seja, você não é qualquer um. Não é. Não é qualquer um. É uma argila que é escolhida, selecionada e limpa de resíduos, de pedra, de galho e qualquer outro tipo de impureza. Deixa eu te dizer. Você já sabe disso, só vou te lembrar. Quando o oleiro, o artesão, ele fabrica o vaso de barro, ele não pode ter 1 grão de pedrinha, aquelas pedrinhas, porque eles dizem que quando aquilo é submetido ao calor de não sei quantos graus, aquela pedrinha trinca. Ela causa uma rachadura em toda a arte e ela é desperdiçada. Porque depois que o vaso é endurecido, ele é jogado fora e tem que se pegar uma nova argila. Essa é a diferença de Deus. Se der errado, Ele não te joga fora. Quebra você e faz de novo do mesmo material. Porque você é único. Deus não olha para a gente como alguém descartável. Senão Ele tinha desistido de Moisés. Tá bom, Moisés, vaza. Põe Arão aí, porque pelo amor de Deus, já te falei um monte de vezes. Não, Ele mostra que se existe um propósito, ele vai ser cumprido. Só se você não quiser. Mas você pode insistir, você pode falar, enquanto você estiver ali com Deus, mesmo que você esteja falando, eu não estou jeito, eu não dou, Deus vai falar.
eu sou contigo. Eu sou grande, eu sou. Eu serei a sua boca. Eu sou os seus olhos. Eu sou as suas mãos. Eu sou os teus pés. Dá, tem jeito. Tem jeito. Mas eu caí de novo, levanta que eu estou aqui. Eu fiz de novo, vem aqui que eu vou te perdoar, eu vou te abraçar, eu vou te acolher. Eu te sustento. Vamos. Não desiste. Existe um céu reservado para você. A água, argila específica, requisitos para o oleiro. Argila, a água. A água é para manter a argila com uma consistência ideal para o trabalho. Ou seja, o papel da água é fazer o barro permanecer moldável. Bom, o que é a água no significado espiritual? O Espírito Santo. Se você for um vaso e está sempre cheio da presença do Espírito, você não enrijece antes da hora. Você é moldável, maleável, apacentável. O artesão precisa da mesa própria. Lugar ideal para a confecção das peças, chamado de roda do oleiro. E o que aponta essa mesa? O altar de sacrifício. O altar de sacrifício. O que as pessoas precisam ver em nós? Uma vida no altar. Integridade. Alguém que se entrega ao sacrifício o tempo todo. Alguém que as pessoas olham e vejam o tempo todo queimando. É isso que as pessoas querem ver. Alguém diferente. E as pessoas olhem para você e vejam você o tempo todo queimando. Queimando. Essa é a resposta que a humanidade precisa. E por último, é o forno. O último artifício utilizado pelo oleiro é o forno. O que é o forno para nós? A prova. Porque Deus não vai ensinar tudo para nós a troco de nada. Existe um processo. Então, quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus passando na prova, só ore por ele. Porque Deus não nos dá prova para que a gente seja reprovado. O propósito de Deus é que nós sejamos aprovados em toda prova. Então, vai passar. Se tem alguém do teu lado, às vezes está passando a prova, você nem sabe. Olha nos olhos e diga assim, não se preocupe. Fala, vai passar. Só permaneça. Vai passar. Se é de Deus, não é fruto de pecado, vai passar. Pastor, e se for fruto de pecado? Se arrependa, confesse, deixa. Ele diz que ele é fiel para te perdoar. Não existem vasos perdidos. Todos podem ser recuperados pelo Senhor. Eu queria... Fique de pé, por favor, para a gente terminar. Eu queria terminar essa noite. Quero orar por você. E essa palavra foi uma flecha no seu coração. Você precisa se libertar dessas mazelas da tua alma. Você precisa fazer como Jeremias e dizer, Deus, quebra tudo e faz de novo. Como essa senhora que foi mais esperta e já veio antes de todo mundo. Porque se a gente não fizer isso, Deus não começa, irmão. A gente vai ficar a vida inteira rodando moinho. O altar é o lugar da nossa reforma. O altar é o lugar do nosso resgate. A gente vai precisar chegar as cadeiras para trás. Eu preciso do espaço para as pessoas poderem chegar aqui.
Rasgue o teu coração como Jeremias fez. Atribulado, não angustiado, eu estou aqui. O que mais precisa? Perseguido, O que mais precisa mas não acontecer desamparar, para que você se disponibilize permaneço para a vontade de aqui. Deus? Atribulado, mas não angustiado, eu estou aqui. Perseguido, mas não desamparado, permaneço aqui. Eu levo no meu corpo a morte de Jesus, para que também sua vida se manifeste em mim. Porque leve e passageiras são as tribulações, e não se comparam com